e vamos falar sobre Aos Prantos no Mercado. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é... Ai, bati aqui no trem. Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o livro Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, um livro da editora Fósforo, publicado em 2022 aqui no Brasil. A tradução é da Ana Ban e a arte da capa maravilhosa é da Ing Lee. Tô aqui combinando com a capa, espero que tenham notado. Esse livro, antes de eu falar dele, eu preciso fazer alguns convites. Te peço para se inscrever no canal, te peço para curtir o vídeo, para comentar também, pode me xingar, pode me elogiar. Também te peço para ativar as notificações, isso me ajuda muito. E em outras redes sociais, eu também tô lá, caso queira me seguir, no Instagram e no TikTok, @giratrinco. E outro convite muito especial, que faz sentido só hoje, esse livro, Aos Prantos no Mercado, foi o segundo livro do meu clube do livro, que é o Trin Clube. Para quem ainda não conhece, fica esse convite para você se juntar a nós, é só me mandar uma mensagem. E o terceiro livro, o próximo encontro, vai ser o livro Feito Bestas, da Violaine Berraud, essa que é uma autora francesa, se eu não me engano, ela que publicou pela Mundarel aqui no Brasil, um livro finíssimo, gente, rápido de ler. Se você ler e não gostar, passou rápido. Se você ler e gostar, dá até tempo de reler. Se você deixou para a última hora, dá para ler na última semana. E o encontro vai ser dia 5 de março, a primeira quinta-feira de março, às 8 horas da noite. Então fica esse convite para todo mundo também e vamos falar sobre Aos Prantos no Mercado. Qual que é a premissa do livro? Aos Prantos no Mercado é um livro de não ficção, para quem não sabe, esse aqui não é um romance ficcional. A gente vai ter aqui memórias da Michelle sobre a relação que ela tinha com a mãe dela. A mãe dela que vai falecer de câncer, então a gente vai acompanhar o tratamento da doença e a gente também vai acompanhar o luto da Michelle. É uma relação entre mãe e filha que não era muito boa, assim, era um pouco tensa. A gente vai ter vários embates ali dentro. A gente tem um embate geracional, que é mais comum entre mães e filhas. Praticamente todas as mães e filhas vão ter essa questão. Assim, não todas, né? No clube teve essa discussão ontem, mas de qualquer forma é bem comum. A gente também vai ter uma questão linguística, porque apesar da Michelle ter nascido na Coreia do Sul, ela vai se mudar para os Estados Unidos, ela vai crescer nos Estados Unidos, então o inglês vai ser a língua mãe dela, e a mãe vai ter como língua materna o coreano, e a Michelle não vai fazer tanta questão de aprender o coreano, isso vai ser um embate ali também. E, além disso, algo cultural mais amplo que a língua é uma questão da Coreia do Sul no geral. Existem outros aspectos culturais que vão entrar ali dentro e o mais forte talvez seja a culinária coreana. Acho que já dá para notar pela capa que a comida, a alimentação vai ser muito importante aqui no Aos Prantos no Mercado. A gente tem uma noção de se nutrir também, a importância de se alimentar. Eu acho que essa questão materna é mais comum, figuras femininas que cozinham e que alimentam sua prole. Existe esse símbolo de cuidado ali muito refletido porque a Michelle ela vai tentar fazer essa reconciliação com a mãe ao longo do livro e ela vai enxergar muito na culinária esse momento em que a mãe era menos cruel e muito mais cuidadosa. Então a gente vai acompanhar toda essa trajetória da Michelle voltando a ter contato com essa comida, aprendendo as receitas, e é muito legal como que ela escreve isso. Dá muita fome, mas muita fome mesmo. Eu fiquei salivando boa parte do livro, dava aflição até, porque ela descreve muito bem as comidas. É surpreendente que esse seja o primeiro livro da Michelle, porque ela tem uma habilidade em descrever as texturas, os aromas, os sabores, todos os preparos de molhos, caldos, sopas, condimentos, as massas, os frutos do mar. Nossa, é visceral, assim, a fome que dá esse livro. Você nem tá entendendo direito, porque tem vários elementos ali, vários ingredientes dessa culinária que a gente nem conhece, mas dá muita fome. Que livro gostoso. Tinha hora que parecia um livro de receitas, talvez, mas assim, mesmo que eu não cozinhe bem, na verdade eu cozinho muito mal, esse livro deu até uma vontade de cozinhar, dá esse gosto, e eu vou viajar para a Coreia do Sul em maio. Eu já falei aqui no vídeo dos calhamaços, eu vou para o Japão e para a Coreia do Sul, então tô muito animado para realmente conhecer algumas das comidas que estão aqui. Esse aspecto culinário é muito especial, eu acho que é um dos livros que melhor descreveu comida, na minha opinião, porque ele dá toda a densidade, todo o cheiro. Nossa, achei uma delícia. Mas a relação da mãe e da filha não é tudo rosas, né? Esse talvez seja o aspecto mais bonito que a gente vê. Elas têm personalidades e manias muito diferentes.
A gente tem uma mãe exigente com uma filha que vai ser rebelde. Existe muito o sentimento da filha de não ser compreendida. Eu acho que isso é muito comum também. Eu passei por isso, mas depois entendi que eu tinha que humanizar a minha mãe, e é um pouco o que acontece no livro. Esse embate da Coreia do Sul com os Estados Unidos que eu já mencionei, eu acho que o perfeccionismo e o ideal de beleza da Coreia do Sul é algo que ressalta aqui também. A gente já sabe, quem tem algum contato mínimo com a Coreia do Sul tem essa noção de que para eles a skincare é algo muito importante. Não é à toa que existiu esse boom de cosméticos de lá serem exportados. Também tem uma noção, acho que fala até no livro, de procedimentos estéticos que elas fazem específicos para lá. Eu acho muito interessante essa visão de beleza mudar de lugar para lugar. A gente fica pensando, nossa, mas quem é bonito de fato? Depende de qual ponto de vista, né? Mas enfim. E nos Estados Unidos, eu vejo mais uma noção que a Michelle vai trazer muito forte, que é essa questão do sonho impossível, do sonho americano. E por que isso? Porque ela vai querer seguir uma carreira musical, ela vai querer ser artista, a mãe dela não vai apoiar isso, muito pelo contrário. Então, ela vai ter esse sonho de ser algo que não é muito bem visto, ou que não é muito fácil, que não dá muito dinheiro. E nisso a gente vê esse embate cultural muito forte. Imagina sua filha querer virar uma rockstar e você fica assim, no meu país isso não faz sentido. Mas é complicado, não é nada simples. Mas dá certo para Michelle, a gente tem essa informação. Algumas pessoas descobrem isso a partir do livro, outras chegam no livro sabendo da carreira musical da Michelle, porque ela não é primariamente uma escritora, ela é uma compositora e vocalista da banda Japanese Breakfast, uma banda de rock alternativo, um pouco mais melódico, talvez. Eu achei muito boas as músicas, achei muito legal os clipes também, uma estética bem bacana. Eu gostei muito de conhecer a banda no geral. E o primeiro álbum deles, que fez mais sucesso, assim, talvez o primeiro de todos, ele vai ser muito baseado no luto da mãe. Ela conta um pouco sobre esse processo de gravação e de escrita das músicas. Então é bacana acompanhar o pós, porque a história ser real a gente consegue acompanhar de fora o que aconteceu. Eles continuam lançando música, lançando clipe, fazendo turnê e tal. E você torce pela Michelle quando ela descreve esse sonho. A gente tem essa ilusão junto com ela de seguir essa carreira musical. Então é muito bacana acompanhar de fora que deu certo de verdade. E quem quiser conhecer, fica esse convite para vocês também. Mas a tensão das duas, voltando a falar dessa relação, você fica se perguntando se é amor, se é uma tolerância. Tem hora que não dá para saber por que a Michelle continua buscando a aprovação dessa mãe. Mas no fim do livro, não sei se é spoiler ou não, mas eu perdoei muito essa mãe. A gente teve essa discussão no Trin Club, no encontro do clube, porque algumas pessoas falaram sobre essa questão de família ser algo mais complicado. Não necessariamente você tem que perdoar tudo que sua família faz. E isso vai muito de cada um dentro da situação, né? Eu já passei por várias. Não vou me abrir tanto, mas eu entendo muito, entendo a fundo, é pessoal esse assunto pra mim. Eu já falei muito aqui no canal sobre não enxergar a família como esse ente que é divino e que tudo tem que ser feito pela família. Eu acho que é muito perigoso, na verdade. E eu tenho pensado muito no perdão, o que significa esse perdão, se é algo católico, cristão. Mas eu acho que aqui no livro é bem trabalhado. Eu entendo as motivações das duas. Eu acho que as duas têm culpa no cartório. Inclusive, algumas pessoas descreveram a própria Michelle. Eu fiquei surpreso com isso, porque eu não tinha tido essa visão. Mas muitas pessoas do clube falaram dela sendo vista, de verem ela como uma pessoa mimada. E eu não tinha visto assim, mas depois eu parei pra pensar e eu fiquei meio, um pouco talvez, assim, achei bem interessante. O clube ontem foi meio a meio. Meio a meio. Vou falar meio mais uma vez. Enfim. Mas foi interessante ver também que o clube teve essa disparidade. Não foi todo mundo que concordou, que amou o livro. Teve gente que não gostou tanto. Ainda vou chegar lá nesse ponto. Mas, ainda sobre a mãe, último tópico, as mudanças que acontecem nas duas, eu gosto de ver esses amadurecimentos, o reconhecimento uma da outra. E eu gosto muito de uma frase que tem no livro que é, abre aspas, a mãe falando com a filha, abre aspas. Eu simplesmente nunca conheci ninguém igual a você. Eu acho linda demais essa frase. Eu acho que talvez não tenha batido pra você, mas quando eu lia isso, eu lembrei de uma pessoa que já me elogiou desse jeito, falou: eu nunca conheci ninguém parecido com você. E isso, vindo de uma mãe, eu acho ainda mais especial, porque a mãe cuidou de você, te educou, no caso do livro, né?
E essa mãe, ela vai olhar para a sua cria, mas vai notar que tem algo de especial nessa pessoa que saiu de dentro dela. Eu achei isso muito, muito bonito. E fica essa frase pra mim dentro dessa relação. Além disso, outro aspecto muito importante do livro são os cuidados paliativos, toda a questão da doença, o baque que é receber a notícia, eles ficam muito desnorteados, todo mundo fica perdidinho. E é uma realidade, né? Eu acho que o livro vai trazer de uma forma muito crua, muito sincera, muito do tratamento. Muitas das pessoas do clube já tinham passado por situações parecidas, especialmente de tratamentos oncológicos, e isso não é fácil. Eu acho que a descrição ali é muito sincera. Eu não acho que ela vai tentar atalhos, ela vai ser muito direta em relação a algumas coisas. Eu gosto muito que no clube teve uma pessoa, a Michelle também, outra Michelle, que é de Juiz de Fora. Um beijo, Juiz de Fora. Leia Mulheres Juiz de Fora, um outro clube que vários participantes estavam ali no Trim Clube. Mas enfim, a Michelle, a de Juiz de Fora, ela trabalha com cuidados paliativos, ela trouxe pra gente uma visão. Ela já passou, já experienciou, já vivenciou mortes de mais de 2.000 pessoas ao longo dos anos de trabalho dela. E nisso, ela fala que o livro é muito fiel a muitas das experiências que essas famílias passam, da pessoa que está ali do lado, especialmente filhos, quererem muito compensar um tempo que está parecendo se perder ali, que está acabando. Existe essa questão da Michelle, do livro, querer muito ser a enfermeira da mãe e fazer tudo possível, anotar tudo, e isso parece que foi muito bem retratado, apesar da Michelle, de Juiz de Fora, ter falado que faltou talvez um pouco de cuidado ao falar dos cuidados paliativos. Realmente, o livro vai falar pouco dos profissionais de saúde. Eu acho que a gente não tem nenhum médico citado, nenhum outro enfermeiro, nenhum profissional ali é sequer nomeado. E realmente, pensando bem, depois eu fiquei refletindo, o livro não vai falar muito da equipe médica que estava por trás. Então, assim, escolhas e escolhas, mas é um assunto delicado e falar que eles tiveram um apoio talvez teria sido interessante. Mas a figura do pai, ela vai aparecer muito nisso também, porque é um pai que a gente está falando de um livro que é a relação mãe e filha, e aí surge um pai de repente. É uma figura muito complicada, ele tem uma história de vida muito complicada. E, nossa, é muito agridoce, é muito agridoce. Você fica sentindo que o pai não tem tanta culpa, ele fez o que dava pra fazer, ele fez o melhor dele, ele estava conseguindo se reerguer na vida, ele estava com uma perspectiva de uma aposentadoria com a mulher, mas aí de repente a mulher tem um câncer e falece, e fica aquela filha que você não tem tanto contato, e você não consegue se comunicar bem com ela também. Essa relação com o pai é meio difícil e é uma sinceridade desoladora que atravessa o livro todo. Eu acho que tanto nessa relação com o pai, quanto em todo o tratamento e a morte em si. Eu gosto muito quando o fato acontece ali, a gente tem toda uma crescente no livro até essa morte, e eu acho que ele não deixa, tipo, as minhas expectativas estavam ali sendo alimentadas, e quando chega o momento eu acho belo, eu acho elegante, eu acho sincero, acho bem. É um ponto bem bonito do livro. Eu acho que tem esse brilho, assim, porque ela não foi clichê, ela não foi piegas. Achei que ela soube tratar muito bem da hora que a mãe morre, assim. Acho que acontece meio sem mais nem menos, mas tem algo de especial. E falando nisso, o movimento que o livro tem até esse momento, eu gosto muito. Eu gosto muito, digamos, dessa primeira parte do livro. Mas depois vem uma segunda parte, que é esse pós-luto, pós que vem o luto propriamente, né? E nisso a Michelle vai tentar se reorganizar, ela vai rever os pertences da mãe, ela vai ficar perdida, sem saber o que fazer, porque realmente depois que um ente querido morre, uma pessoa muito importante da sua vida, você fica se perguntando, e agora, o que é que eu faço, para onde eu vou? E eu acho que isso não foi tão bem trabalhado. Algumas pessoas. Eu nem queria falar disso, mas algumas pessoas ontem no clube usaram a expressão sessão da tarde para descrever o livro. E eu vou ter que concordar com elas nessa segunda parte. Até a morte da mãe, eu tava achando tudo muito bem trabalhado, mas depois que essa mãe. Eu acho que o livro se perde um pouco, ele se alonga, eu acho que dava para cortar ali. Eu acho que tudo acontece muito bem, de repente, parece muito final de novela, a carreira musical dela dá super certo, de repente. É a realidade? É de alguma forma, mas eu acho que faltaram algumas nuances para falar sobre esse pós da mãe.
O final é amarrado? Ele é amarrado. A gente não tem tantas pontas soltas, mas eu senti que um arremate mais potente poderia ter sido interessante e que poderia ter sido justamente a morte dessa mãe. Então, fica essa dúvida, né? Mas, no geral, a minha conclusão, a minha resenha aqui, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu achei lindo, eu achei especial, mas eu não chorei. E eu fiquei muito triste que eu não chorei. Eu queria chorar, eu queria me acabar, me debulhar, mas não veio, então, assim, é aquela coisa, se você me perguntar se eu recomendo, recomendo, não com muito afinco, mas sim, recomendo. Eu acho que muita gente se tocou muito. Eu senti que esse livro foi o tipo de livro que, dependendo da sua história de vida, ele pode ir muito fundo em você, ou se. Também não, né? Teve gente que gostou muito no Clube do Livro que não tinha nenhuma relação, não tinha nada de imigrante, não tinha nenhuma questão de doença, nenhuma pessoa próxima da família e a pessoa amou o livro, então é aquela coisa, é muito particular. Esse livro deu pra ver ontem na discussão que cada pessoa vai ter algo muito próprio, é um livro que vai dividir muito, então talvez você tenha que ler pra descobrir o que você vai achar. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Mais uma vez te peço para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para comentar, para ativar as notificações também, para me seguir no Instagram e no TikTok. E para também se juntar ao Clube do Livro, né? O livro vai ser o Feito Bestas, da Violaine Berro. E em dia 5 de março, o Clube do Livro é a cada 2 meses mesmo, vocês não entenderam errado. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, um beijo pra vocês. Muito obrigado quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.